objetivo da vida humana. A literatura védica é compilada para a humanidade, não para cães e gatos. Cães e gatos podem matar outros animais por alimento, sem incorrer em pecado. Porém, se um homem mata um animal para a satisfação de seu paladar incontrolável, ele é responsável por romper as leis da natureza. Consequentemente, ele deve ser punido. Não podemos aplicar o padrão de vida humana aos animais. O tigre não come arroz nem trigo, nem bebe leite de vaca, porque lhe foi dado alimento na forma da carne animal. Existem muitos animais e pássaros que são vegetarianos ou carnívoros, mas nenhum deles transgride as leis da natureza, como foram ordenadas pela vontade de Deus. Os animais, os pássaros, os répteis e outras formas inferiores de vida se adaptam estritamente às leis da natureza. Portanto, para eles não existe pecado, tampouco são as instruções védicas feitas para eles. Só a vida humana é uma vida de responsabilidade. É um erro considerar que simplesmente por se tornar vegetariana, a pessoa pode evitar a transgressão às leis da natureza. Os vegetais também têm vida. De acordo com a lei da natureza, um ser vivo é destinado a alimentar o outro. Por isso, a pessoa não deve orgulhar-se de ser um estrito vegetariano. A questão é reconhecer o Senhor Supremo. Os animais não têm consciência desenvolvida com a qual possam reconhecer o Senhor, enquanto que o Senhor é suficientemente inteligente para tomar lições de literatura védica. Daí, ele poderá saber como funcionam as leis da natureza e se aproveitar desse conhecimento. Se um homem negligencia as instruções da literatura védica, sua vida torna-se muito arriscada. É necessário, portanto, que um ser humano reconheça a autoridade do Senhor Supremo. Ele tem que ser um devoto do Senhor, oferecer tudo ao serviço ao Senhor e partilhar somente os restos dos alimentos oferecidos ao Senhor, o que o capacitará a cumprir seu dever corretamente. O Senhor declara diretamente na Bhagavad Gita que aceita alimentos vegetarianos das mãos de um devoto puro. Por isso, um ser humano deve não somente tornar-se um estrito vegetariano, mas também um devoto do Senhor e oferecer-lhe todo o seu alimento. Só então deve a pessoa comer prachada ou misericórdia de Deus. Um devoto que pode agir com essa consciência pode cumprir corretamente o dever da vida humana. Na realidade, aqueles que não oferecem seu alimento ao Senhor comem pecado e se sujeitam a diversos tipos de sofrimentos que resultam do pecado. A causa do pecado é a desobediência deliberada às leis da natureza, por desconsideração à propriedade do Senhor. A desobediência às leis da natureza ou à ordem do Senhor arruína o ser humano. Se uma pessoa é sensata, conhece as leis da natureza e não se influencia por apego ou aversão desnecessários, seguramente o Senhor a reconhecerá e ela se tornará elegível de voltar a Deus, retornando ao lar eterno. Alguma consideração? Ô Mataji, no começo foi falado sobre ofensa e depois foi falado sobre amizade. O que eu tenho visto aí entre os devotos, muita discórdia e até mesmo falsidade. É um que vai entregar pão e fofoca, é outra que vai pegar, vem aqui e fala que não acredita em determinadas coisas. Está junto com essas pessoas que diz não acreditar, e outros que pegam e brigam com outros por banalidades e tudo, entre devotos mesmo. Então, isso na realidade eu acho muita hipocrisia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, né, nós que não somos devotos puros, somos todos hipócritas, de uma certa forma.
né? Uns um lado, outros de outro, né? A hipocrisia é maia, né? E como nós estamos vivendo em maia, ainda não temos condições de sermos devotos puros, quem sabe daqui milhões de encarnações, mas nessa não. Podemos dizer que essas pessoas estão em processo de evolução, ou não. Depende de cada um. Cada um tem que fazer o seu trabalho para evoluir e para enxergar isso. O quanto está sendo hipócrita, o quanto tem que estudar, o quanto que tem que cantar, principalmente o mantra, né? Hare Krishna, e evoluir nessa encarnação, para que na próxima possa vir já um grau um pouco mais avançado e aí por diante até chegar a ser um devoto puro. E aqui o que fala, o que, assim, até foi a nossa escolha hoje dos Upanishads, que ele fala muito nisso, ele o Prabhupada, ele é até muito incisivo em algumas falas dele, acho que por isso que nós gostamos muito, em relação a isso, de que aqui ele fala assim, né, não devemos brigar como cães e gatos, né? E hoje nós vemos entre os próprios devotos essa briga. Uns cães, outros gatos, daqui a pouquinho os cães viram gatos, os gatos viram cães. É uma briga constante. E aqui fala, é muito claro. Nós não nascemos para ficar brigando entre cães e gatos. Nós nascemos para ler os Vedas, para cantar Hare Krishna, para seguir a literatura védica, para seguir os nossos mestres espirituais que estão aqui, que tem aqui Prabhupada, Vana Maharaj e demais Maharajas que estão aí para nos passar os ensinamentos e seguir. E não, e as pessoas estão perdendo tempo brigando, sendo hipócritas, lutando um contra o outro, criando um lugar aqui, porque o meu é melhor do que o outro, minha casa é melhor. Não é de ninguém, nada de ninguém. Tudo é de Krishna, aqui está claro. Tudo pertence a Krishna. Né, para finalizar depois eu vou ler novamente esse mantra 1 que fala, sabe, nada é nosso, nada de ninguém, nada, os animais, eles permitido, Deus dá essa permissão deles desfrutarem, porque eles ainda estão no estado, não estão no estado de consciência. Agora o ser humano tem obrigação de ser consciente, obrigação de perceber quando ele está sendo hipócrita o suficiente de arrumar confusão com o outro por nada, ou de vir com, né, entre aspas, lógico, um papo furado, ou vir ofendendo outro devoto. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para cantar o Mahamanta, está aqui para fazer as literaturas, para crescer espiritualmente em busca de Krishna, que eu acho que esse é o objetivo. Cantar Hare Krishna. Esse é o objetivo do ser humano. Tá bom, Mataji, você foi muito clara. Muito obrigado. É só para encerrar, eu vou ler aqui novamente o mantra 1, só para fixar, que é, né? O Senhor controla e possui todas as coisas, animadas ou inanimadas, que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve aceitar somente as coisas que lhe são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e não deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Hare Krishna. Hare Krishna. Boa noite.